A gente vai ler hoje o capítulo 3, do 1 ao 36. Nicodemos visita Jesus. Não. Tá dando para ouvir? É capítulo 6, fofa. Seis do 1 ao 40. Tá. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, os fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com um instituto de arrebatá-los para o proclamarem o rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e tomaram um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começou a empolar-se, agitando, vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximou-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esse partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram ao Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graça, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalharei não para a comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta,
que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram ele, que sinal fazes para que o vejamos e que creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes o pão do céu, replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, que vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A murmuração dos judeus. Murmuravam Até aí umas mesmo, coisas. fofa. É até aqui? Na verdade, eu ia até o 36, mas tudo bem, até o 40 aí também tudo bem. Porque esse capítulo é longo, sabe? Ele vai até o versículo 71, então eu tentei dividir ele na metade. Vamos lá. Eu notei vocês aí durante a leitura, porque estava picando a leitura dela, tá? Então eu mutei todo mundo, deixei todo mundo mudo. Mas agora pode abrir aí. Bom, a Edna já fez lá uma antecipação no grupo, né? E aí nós estamos tratando dos dois sinais, né? O primeiro sinal, a multiplicação do pão, e o segundo sinal, o Jesus andar sobre as águas, né? E aí? Então, eu vou começar com uma pergunta. O que esses dois sinais têm em comum? A, a manifestação de Jesus como Deus, né? Na manifestação de Jesus como Deus, e o que atribui isso, né? Quais as características aí que você conseguiu enxergar que é essa manifestação de Jesus? Jesus como provedor, né? Quando ele multiplica, né? Ele dá alimento espiritual para o homem, não o alimento físico que eles queriam, mas o alimento espiritual. E a população não entendia isso, né? Então, continuaram a andar atrás de Jesus, atrás do pão físico, mas não entenderam que Deus estava provendo espiritualmente através da manifestação, né? Da, daquilo que foi sobrenatural, né? E na outra, a gente vê aí, Deus, ele, quando acalma a tempestade, o gozado que eu vejo que os discípulos tinham acabado de ver a manifestação de Deus no sobrenatural multiplicando os pães, né? Aí Jesus vai orar no monte orar e eles vão para outro lado. E em determinado momento, o mar calmo se transforma, né? E eles esquecem do que Deus tinha feito. E quando eles veem Jesus e no caminho, eles pensam ser um fantasma, né? Então, naquele momento, como as pessoas são falíveis, né? De esquecer o que Deus tem feito, né?
Você está vendo a obra de Deus, está vendo Deus se manifestando na sua frente, e mesmo assim você não acredita, né? E Deus quer manifestar de novo a sua graça, o seu poder, e você duvida daquilo que está acontecendo, do que você está vendo. Por exemplo, eu penso que foi isso. É isso mesmo. O que mais aí? Muito bom. Tem que estar animado nessa terça para falar. Eu acho que... Bom dia, meninas. Estou correndo aqui, vou começar uma obra aqui. Vamos começar uma obra aqui em casa hoje. Então, se eu desaparecer aqui é porque eu precisei atender. Então, estou correndo. Mas, para mim, o que ficou assim muito claro, se é um caráter, uma característica que mostra um agir de um Deus, aqui é o impossível, né? Porque de dois peixes, 5 pães, e de um mar revolto, andar sobre as águas e transformar, né? E aquela cena até que a Edna postou lá, que é da novela, mas o The Chosen já fez essa cena também, no última temporada. É que eu acho que eles misturam as duas, né, multiplicações, né? Porque num lugar fala uma, depois fala a segunda, Pedro anda, tem diversas aqui. Mas mostra bem esse impossível, a gente vendo a cena, né? Como assim, né? Dar graças com 2 cestos, com nada, e na hora de distribuir, aquilo para mim mostra um impossível, né? Então, entender que nós temos o Deus do impossível, que ele é um Deus que faz o que é impossível, por isso eles falavam, olha um fantasma, porque na cabeça, acho que para pensar, tá andando sobre as águas, isso é impossível, né? Para mim foi o que ficou assim, mostrando que era ele mesmo, o Filho de Deus, enviado pelo Pai, o Deus do impossível. Amém. Amém. O que mais? Voltando, Edith, eu achei assim, eu achei interessante a questão de Felipe, né? Quando é questionado para alimentar o povo, Felipe, mas é muita gente, blá, 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 né? E eu prestei atenção no interesse de André. André, ele não ficou só questionando, ele foi atrás para ver se alguém tinha alguma coisa para oferecer, né? Então, achei interessante essa forma de André agir diante daquela, porque Jesus, ele sabia que ele poderia fazer aquilo, né? Mas ele levou um problema para os seus discípulos resolverem, para ver como os seus discípulos resolvessem aquele problema. Então, Jesus está sendo muito didático, né? Nós temos um problema, temos uma multidão de mais ou menos de 15 mil a 20 mil pessoas, porque se a gente contar mulheres e crianças, vai dar essa quantidade. Então, ele tinha um problema ali. E como resolver esse problema? Jesus sabia que poderia resolver esse problema, mas queria que os seus discípulos se dispusessem a fazer algo, né? E eles viram as coisas de forma material. Eles não pensaram que Jesus poderia fazer aquilo, e eles conviviam com Jesus, né? Mas achei interessante André, né? Que tem aquele espírito mais prático. Ele não ficou ali só perguntando o que, né? Ele foi atrás de algumas coisas para ver o que poderia. Então ele chega com o menino, olha, aqui nós temos aqui esse menino com pães e peixes. É isso que eu consegui fazer. Então, eu achei interessante a praticidade de André nessa passagem. Muito bom, muito bom. Como cada um reage diante do problema, né? Cada um de nós vem a demanda, vem a situação, como é que cada um de nós enfrenta essa situação, né? Um olha e fala assim, meu, eu preciso de trabalhar 200 dias, né? Lembra que um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum para alimentar esse povo todo. E acho que talvez nem desce, né? O outro olha e fala, bom, o que nós temos aqui? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso aí para esse monte de gente, né? Esse olhar para a circunstância da nossa vida e como nós reagimos a cada uma
dificuldades. Eu acho que, na minha visão, esses dois textos têm o perfil deles é muito parecido, porque tem na nossa reação diante da dificuldade e a reação de Deus diante da dificuldade, né? Esses dois textos mostram, é engraçado, o texto da multiplicação, aí vem esse texto de andar sobre as águas, e logo em seguida vem Jesus, o pão da vida, né? Essa construção de João não é aleatória, tem aí um fundamento. E como nós, diante da dificuldade, nós reagimos? Nós somos diferente de Filipe e de André? A Mara está querendo falar, Mara? Pode abrir aí, seu microfone está fechado. Não? Nós somos diferentes de Filipe e de André? Você é, Mara, diferente de Filipe e de André? Então, eu estava pensando exatamente no que a Edna falou, que eles não tinham a percepção do que Jesus, de quem Jesus era de verdade. E nós também não, né, gente? Muitas vezes. Nós conhecemos a história toda, a gente tem tudo relatado, mas na hora que o problema pega, a gente realmente pensa, será que Deus vai dar conta de resolver isso para mim? Quer dizer, eu acho que a gente passa pela mesma situação que eles, que não entendiam ainda a grandeza, né, que era estar do lado de Jesus e de tudo que ele poderia fazer e fazia. A gente também. Eu sinto isso, assim, coisas pequenas da minha vida, né, que é só descansar, mas a gente não descansa, né? A gente quer ajudar Deus, inclusive, a fazer alguma coisa. Acha que ele está demorando muito, acha que ele não devia ser por aí. Então, a gente fica pensando exatamente nas soluções que eles apresentaram ali. Eu sou bem com nem Felipe, nem 200 dinheiros lá vai ser possível alimentar essa multidão. Às vezes eu falo, Senhor, não é, está faltando muito ainda, né? E assim a gente vai. E na tempestade também, né? Na tempestade também a gente se assombra com a presença de Jesus, muitas vezes, né? A gente se assombra, porque nós estamos... Aí tem uma questão forte, nós estamos limitados a essa era, a matéria, nós estamos limitados à física, a matéria no tempo e no espaço. Então, a gente está sendo convidado o tempo todo por Jesus a sair desse tempo cronológico, dessa matéria que nos aprisiona, né? Nós estamos sendo convidados o tempo todo a entrar no céu. É interessante essa ideia. Quarta-feira eu perguntei lá no grupo que a gente está, da Koinonia, quando começa a vida eterna, quem já tinha feito o curso de oração comigo já sabia a minha resposta, né? Aí, vai começar quando a gente morrer, ou outros falam que quando a gente entendeu a salvação, né? E eu falei, não, ela é eterna. Se ela é eterna, como é que ela começa? Né? Ela é eterna. Então, a gente não está sendo convidado aqui a uma coisa nova. Nós somos convidados, igual Jesus convidou Nicodemos, a nascer de novo no Espírito Santo. Aquele que nasce da água é água, né? E o que nasce do Espírito é Espírito. O convite é, nasça nessa nova pátria. Nasça nessa nova pátria. Né? Essa multiplicação dos pães, para mim, os dois textos, esse do começo e depois a multidão procurando Jesus, ela tem muito a ver com isso, sabe? Onde está o nosso coração? Sabe? Onde que está o nosso coração? É no pão, na necessidade do pão de hoje? Né? Porque ali tinha uma coisa prática do pão,
né? O pessoal estava com fome. E quem está com fome nem presta atenção na mensagem, né? Quem está com fome, precisa ser alimentado. Mas isso não é o primordial. A gente se preocupa muito com aquilo que não é o primordial. Quando a Cícera, eu e a Heloísa, a gente organizava os eventos, era interessante que a gente ficava preocupada com o detalhe, a bolsinha que ia dar, a coisinha que ia dar, né? A logística, o lugar, tudo isso é importante, porque se a gente não pensasse nisso, né? Aí, uma vez, nós fizemos um teste para ver o que era importante. E a gente, acho que foi a Cícera, né, Cícera, que teve essa ideia. A gente colocou as cadeiras todas empilhadas no canto e deixou o salão sem cadeira, de propósito, para ver, né, o que ela... Ele não deu nenhuma instrução, para ver o que elas fariam, né? E foi tão engraçado que, quando nós chegamos, as cadeiras estavam todas colocadas, organizadas. A Cícera é muito visual, né? Então ela gostava das cadeiras bem empilhadas, bem enfileiradas direitinho, né? Aliás, bonitinho. E a gente sempre arrumava, mas elas mexiam, então não ficava muito organizado. Mas naquele dia estava tudo arrumadinho, a gente não precisou pôr a mão, a gente não precisou dar nenhuma instrução. Aí uma delas que tinha arrumado veio falar com a gente, falou assim, eu cheguei aqui e vi as cadeiras assim, eu achei que vocês não tiveram tempo de arrumar, por isso que a gente organizou e arrumou, né? Então, às vezes, a gente se preocupa demais com aquilo que, na verdade, todo mundo está vendo e pode fazer um pouco, né? Agora, nesse mesmo encontro, Deus usou demais a vida da Cícera, demais na oração, na pregação, e foi tão edificante, né, Cícera? Foi tão edificante. Então, o convite de Jesus aqui é: entra nesse outro espaço. Entra nesse outro espaço. O que está te tirando o sono? É o pão? Então, vamos multiplicar isso aí, porque eu venho multiplicando isso, ó. A gente acha tão sobrenatural esses pães terem sido multiplicados, assim, industrializados, mas a gente não acha natural, a gente acha que é normal uma semente cair, uma só cair na terra e brotar vários cachos de várias coisas e se multiplicar em várias sementes que podem ser plantadas de novo. Isso a gente acha normal. Esse milagre vem acontecendo há milhares de anos, desde que a terra é terra, né? A Edith falou uma coisa aqui, que é o que nesse texto tem me provocado. Ela relembrou isso e eu não tinha relembrado quando li, mas falando. Mas o versículo que eu acho que para a gente é a lição da manhã, está no versículo 29, que Jesus responde: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eu acho que o segredo está aí, gente. A gente busca tantas coisas. A Mara falou que na hora do vamos ver, a gente põe em dúvida. A gente falou que a gente está preocupado com tantas coisas que não é essencial. A gente ouviu a Edna falando que André saiu à procura dos mantimentos lá, né, do pão, para ajudar. A gente faz tudo isso. A gente vai dar uma ajudinha, mas a gente se esquece que a única coisa que Deus quer é que a gente creia que Jesus é o único que pode resolver, que Jesus é o único que pode fazer. E às vezes a gente pega situações que foi Jesus quem resolveu e a gente atribui esse mérito a outras coisas e a outras pessoas. E o povo respondeu, né? E no próximo versículo está escrito isso, que eles responderam para Jesus, mas espera aí, Moisés também deu pão ao povo. Aí Jesus responde, não foi Moisés, não, vocês entenderam tudo errado. Então, quer dizer, você está achando que quem sustenta você é o seu salário? Você está achando que quem dá saúde para você é o seu plano? Você está achando que quem... né? Então, são tantas coisas que quem te leva ali é o seu dinheiro. Não, quem sustenta, quem faz é Deus. Eu acho que todo o texto, tanto da primeira parte que nós lemos sobre a multiplicação, como Jesus andando sobre o mar, e como
já na relação do pão, que é o nosso alimento espiritual, Jesus está chamando a atenção da gente para isso. Olha, cuidado com aquilo que você acha que você pode fazer. Porque a única coisa que Deus espera de vocês é que vocês creiam que Jesus é o suficiente. Ele é o suficiente, não é mais nada importante. Eu acho que, para mim, a reflexão do texto todinho, dos três tópicos que a gente leu, para mim está baseado nesse versículo. É a única obra que Deus quer que a gente faça de verdade, creia, só isso. Amém. E é interessante que essa única obra que nos é solicitada é a que a gente tem mais dificuldade de fazer, né? Porque essa obra, ela tira a gente daquilo que a gente conhece e tira da nossa mão o poder de fazer. Lembra que nós falamos na semana passada sobre a marca da besta? Na minha mão direita e na minha testa, na minha força e no meu conhecimento. E eu continuo insistindo nisso. Dentro do reino de Deus, eu quero insistir nisso. É na minha força, o meu salário, como disse a Císera, é o dinheiro que eu tenho na conta bancária, são os meus filhos, é a minha igreja, é na minha mão, é no meu trabalho. E o convite é outro. O convite é: nasça no céu. Porque lá no céu não tem espaço para nenhum outro ego. Lá no céu não tem espaço para nenhuma mentira do diabo. Lá não tem. Nasça no céu, porque lá no céu você vai conseguir. E para nascer no céu, a única coisa que você precisa é crer em Cristo. É crer no sacrifício de Jesus. É saber que não é uma historiazinha, não é uma bobagemzinha que escreveram e por um acaso deu certo, que está persistindo. Não. Esse Jesus é vivo. É esse Jesus quem sempre sustentou você, desde que você nasceu, quando você era uma criança. Desde que você nasceu. Foi ele quem permitiu que a sua mãe tivesse leite. Foi ele que permitiu que, se não tivesse leite da mãe, tinha o leite da vaca que produziu e você bebeu. É ele. Porque todas as coisas vêm dele e para ele devem voltar. Né? Nós somos criaturas suas e para ele nós devemos adorar. Né? O povo olha, e o povo que não olha com o olhar do céu, o povo que olha com o olhar da terra, fala assim: uma multiplicação dos pães e você já está se achando? Moisés sustentou a gente 40 anos no deserto. E vinha pão do céu, e por causa de uma multiplicação você já está se achando? E Jesus, aí é o que a Císera falou, né? Foi Moisés, foi Moisés, então. Nem foi Moisés. Foi o Pai. E o Pai não deu só para você o pão que caiu do céu, mas ele deu um pão que desceu do céu. Por causa desse pão que desceu do céu, é que vocês estão aqui, é que faz sentido a vida, é tudo isso, né? É como se a gente, para hoje, tem o que comer, mas e para amanhã? Eu não sei. Então eu vou me preocupar. Para hoje eu tenho dinheiro suficiente para pagar a conta, é para a conta da manhã. Então eu vou me preocupar. Para hoje eu recebi carinho suficiente do meu esposo, mas será que meu esposo não vai me trair amanhã? Ou será que meu esposo não vai morrer amanhã? Para hoje eu tenho isso, mas e para amanhã? O nosso problema, a nossa dimensão aí, domingo agora o pastor Samuel da igreja pregou sobre isso, aliás, de uma maneira muito bacana, sobre essa ansiedade que vem, e ele pregou lá em Não Andeis Ansiosos, no Sermão do Monte, essa ansiedade que vem porque a gente fica projetando uma coisa que não pertence a gente, que é o futuro. O Senhor está falando para a gente entrar num lugar que não é passado, que não é presente, que não é futuro, que é presente, na verdade, que é o dia de hoje, que no céu só existe um dia.
que é o dia de hoje. Né? Tanto aqui na Terra quanto lá no céu, a conexão da Terra com o céu é o dia de hoje. Mas a gente fica pensando no outro, pensando no amanhã, e não consegue se conectar com o céu, porque a gente não está hoje, né? Isso é uma coisa interessante que esse texto traz também. O que mais aí? E daí andar sobre a água. Esse andar sobre a água é legal também, hein? Aí não está o texto de Pedro, ixi, está vindo um sol aqui agora. É andar sobre a água, não está aí o texto de Pedro, mas a gente já viu que Pedro anda também. Tem o Tiago, tem o Felipe que olha para a situação e paralisa, tem o André que tenta arrumar uma solução dentro dele mesmo, dentro das circunstâncias da possibilidade. Aí não está no texto, mas a gente conhece o texto. E tem o Pedro que se lança no mar, né? Então, também que não tem medo, está desenguiçado aí, quero andar pelo mar também, né? E aí, nós somos, às vezes, que nem Pedro também? Não, eu estou olhando para Jesus, eu sou muito. Estou olhando para Jesus, eu vou sair aí que vai dar certo. E aí, de repente, faço umas besteiras no caminho. Vocês? Eles estão quietinhas hoje, né? É um texto reflexivo mesmo, né? É um texto que, para mim, pelo menos, mexe muito com a minha fé, sabe? Porque às vezes eu acho que eu tenho fé, mas quando chegam as circunstâncias da vida e eu começo a me debater na situação, ou às vezes eu quero arrumar solução para aquilo dentro da minha possibilidade, e aquilo vai me angustiando num tanto, porque eu não tenho possibilidade. E eu vou vendo a situação, e eu vou me debatendo, e eu vou achando que eu tenho que fazer, e às vezes demora para eu entender que eu só tenho que descansar. Demora muito, sabe? E o tempo que demora, que eu tenho que descansar, é o tempo que Deus aguarda que eu aprenda. E quando eu descanso, aí Ele vem com a solução. E aí, quando eu olho a solução, eu falo, puxa, era muito melhor do que eu estava pensando. Deu muito mais certo do que o que eu estava pensando. Aí a gente estava me perguntando agora sobre o meu pai. Veio uma situação que meu pai precisava sair da casa onde ele estava, e aquilo foi me angustiando meu irmão também, minha cunhada, meu marido, a minha sobrinha, e o que nós vamos fazer com o papai, vovô, né? E aí nós decidimos, nós vamos orar e Deus vai mostrar a melhor solução. Isso nós já tínhamos olhado lugar para ele ficar, a gente já tinha feito isso, né? Aí nós oramos e ficamos orando, esperando, mas tinha que tomar uma decisão, mas nós resolvemos orar e ficar ali, todos nós, sabe? E Deus foi maravilhoso, mandou um lugar certo para ele ficar. Deu tudo certo na reserva, no aluguel do lugar onde ele foi ficar. E sábado ele mudou e ele estava. Depois a preocupação era isso: como é que o pai vai aceitar isso, né? Não, ele aceitou, parecia um adolescente, meu pai, com 93 anos, porque ele foi mudar de casa e a gente começou a dar risada dele, falar, agora o senhor vai ser um solteiro, sozinho. E ele mudou e todo mundo ficou em paz. Ele ficou feliz, ficou em paz, né? Eu, o João, a Lília, o Alexandre e a Lu. Então, quer dizer, quando Deus traz a solução, não era uma solução que a priori a gente tinha pensado, né? E foi a melhor solução, a melhor solução. Ver a alegria dele lá no sábado, que está na casa nova, tudo. Não tem preço. Mas eu sei que daqui a pouco aparece algum outro problema. E aí eu vou voltar a me debater. Eu fiquei sem dormir de noite. Não adiantou nada eu ficar sem dormir de noite. Não acrescentei
na bênção de Deus. Mas como ele é fiel, a bênção veio completa, né? E vocês, tem Notícia maravilhosa, Edith. Estou feliz, viu? Estou feliz pelo Santo Antônio. Que coisa boa. né? Quantas vezes Esse, com vocês também? Gente, eu vou ter que fechar aqui, espera só um minutinho. Só na casa dela que tem esse sol todo. Aqui na minha casa não tem, não. Tá meio nublado, inclusive. Aqui estava um sol, agora deu até calor. esse texto de hoje, Edith, fala assim, é muito ao meu coração acerca da fé também, sabe? Porque o meu irmão está precisando de fazer uma cirurgia do coração, né? E a gente sabe que é algo que não é uma cirurgia qualquer. E ele vai fazer pelo SUS, né? E ele está na fila de espera, voltou para casa. Até a Edna perguntou para mim, achei muito bonitinho. Ela manda mensagem para mim perguntando. E ontem a minha cunhada ligou para mim de manhã, mandando mensagem que estava tudo bem. E a gente resolveu que ia visitar ele, né? Porque meu filho não tinha ido visitar ele ainda por conta do trabalho. Falei, à tarde a gente vai passar a tarde com você aí. Ele ficou todo feliz. Fiz um bolo, que ele gosta muito de bolo de cenoura. Levei o bolo. Aí, do nada, minha cunhada deu uma crise de ansiedade, né? Começou o coração a palpitar e ela dizendo que estava tudo bem, foi parar no hospital. E aí, quando foi de noite, como o negão tinha ido para o trabalho, fazer um serviço lá no serviço, ele foi buscar a gente e foi, assim, muito bom, porque ele sentiu de ir lá, né? E orar com a gente lá, né? Isso, e a gente, por mais que a gente saiba que está na mão de Deus, a gente fica com medo, né? A gente fica preocupado quando vai ser, quando não vai ser, porque ele não pode passar nervoso, ele não pode pegar peso, ele não pode fazer nada. E ele é muito, não é agitado, ele gosta de fazer as coisas na casa dele, né? Então, é um trabalho é muito grande de Deus na vida dele, porque ele não serve a Deus, né? E a minha cunhada serve também, né? Aí tá uma guerra muito grande, né? E é isso que você falou mesmo, a gente fica sem dormir, a gente dá crise de ansiedade, a gente sabe que Deus está no controle, mas a gente fica preocupado, né? Então, isso fala para mim, assim, ter mais fé, porque Deus falou na palavra que vai criar caminhos, né? E a gente tem que acreditar, se Ele falou que vai criar caminhos, a gente tem que acreditar, né? Esse texto é muito bonito mesmo, uma benção, falou muito comigo acerca disso mesmo, acerca do número 29, né? Acreditar mesmo no Senhor, que Ele está no controle de tudo, né? Amém. É isso mesmo. E agora, interessante, como é que o pão multiplicou? Sozinho? Teve que ter oração? Sabe, eu acho que o fundamental quando a gente está no meio dessas crises é a gente orar, orar. Tem que orar. Não adianta se debater, não adianta perder noite de sono, não adianta querer um milagre caindo do céu, querendo fogo. Não, olha, Jesus, gente, orou, ele orou, e aí o pão multiplicou. Ele deu graças pelos cinco pãezinhos e os 2 peixinhos. Ele deu graças ao Pai, né? Aquilo que a gente tem na nossa mão, a gente precisa orar e precisa agradecer e precisa entregar. Porque o multiplicar não está na nossa mão. Mas o que está na nossa mão, a gente tem que agradecer. E a gente tem que dar graças a Deus pelo aquilo que a gente tem aqui. E a gente tem que depositar na mão de Jesus. Né? O coração defeituoso, não sei se a palavra boa é essa, né? Mas o coração que necessita de ser trocado, ele tem que estar na mão. Ele não é um coração que está funcionando, mas ele está funcionando, ele está ali, ele tem que ser colocado na mão de Deus. O fígado, né? No caso do João, o fígado que não estava funcionando, ele tem que ser colocado na mão de Deus. Não é pão para alimentar toda a multidão que eu tenho na minha mão. Mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. E aquilo que eu tenho que colocar diante de Deus, grata pelos dias, grata por aquilo que Deus provisionou. Às vezes a gente tem uma mania de desdenhar
das coisas que Deus nos deu e falando, isso aqui não está prestando, meu coração não está prestando, meu fígado não está prestando, mas prestou por tantos anos, né? Serviu por tantos anos, né? Colocar diante de Deus, sabe? Mas eu sei que, não, que é difícil, viu, fofo? Cada circunstância que eu passo, eu me debato da mesma maneira. Eu sei, no racional eu sei que Deus está no controle, mas no emocional eu queria estar. No racional eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que ter fé, mas no real eu quero ter os 200 denários para comprar o pão. Eu quero que Jesus providencie os denários para comprar o pão. Eu não quero que ele multiplique assim do nada, porque eu não sei se... Olha para você, não tem a ver com amanhã, porque eu não sei se amanhã ele vai estar aqui para provisionar de novo, né? Moisés deu pão 40 anos, e Jesus falou, não deu, não deu. O mesmo Deus que alimenta esses 7 bilhões de pessoas, o mesmo Deus que alimenta todos os dias, com 3 refeições. Tem gente que não se alimenta, sabe por quê? Porque a gente joga muita coisa fora. Não falta comida no mundo. Falta gente de coração cristão que ajude a alimentar o outro, que divida os 5 pães e os 2 peixinhos. Se tem gente passando fome, é porque nós estamos jogando muita comida fora, né? Então, e aí, passando mais adiante, se tem gente morrendo sem Cristo, é porque nós também não estamos dando esse pão, esse alimento espiritual para as pessoas, né? Nós também estamos ansiosos, presos no nosso dia a dia, e presos nos nossos próprios problemas, e a gente se esquece de alimentar aquele que está precisando, né? Aquele que está precisando de uma oração, aquele que está precisando ser sustentado, né? Mas graças a Deus que Deus não faz conta disso, e Ele pode transformar a nossa vida hoje. É uma escolha nossa hoje. Hoje a gente vai escolher. A que Deus a gente quer servir, falando como Josué, né? Onde nós vamos escolher se a gente quer alimentar ou se a gente quer reter? Se a gente quer doar, se a gente quer acumular? É onde que nós vamos escolher isso? Se a gente quer ser bênção, se a gente quer orar pelo outro, ou se a gente simplesmente quer ir lá, pôr a mão e ele milagrosamente se levantar. Ou se a gente quer orar aqui em casa e falar, Senhor, protege o dia dele hoje, cuida dele hoje, né? Hoje a gente pode escolher isso, amém? Agora precisa de um crente orar para animar esse grupo, porque diz que eu estou quase achando que eu sou meio profeta, mas eu não queria, mas eu estou achando, porque o profeta fala, a gente fica meio deprimido, né? Ô, Edith, eu posso fazer uma pergunta? Depois eu posso até orar, se você quiser. No versículo 35, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu posso relacionar lá com a mulher samaritana, quando ele fala para a mulher samaritana, eu sou a água viva, ele está vindo nessa sequência, porque aí ele fala, aqui ele não falou da água, mas ele falou não terá sede. Então, a impressão que eu fico aqui é que é uma sequência. Ele é a água, agora ele se apresenta como pão, e assim ele vai se apresentando no eu sou, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim. Davi estava falando de Jesus. Então, tudo, a gente já viu isso e parece que é brincadeira, mas não é. Tudo na Bíblia aponta para ele. Sim, sim. A água, o pão, tudo aponta para ele. Tudo Sim. aponta para ele. Mas ele vem de mostrar o físico, né? E aproveita e já traz para outra dimensão, que é o que a gente tem falado aqui, né? Isso. Então, Essa junção isso é muito lindo, né? Da gente ver esse... maravilhoso, Angélica, maravilhoso. Quando a gente passa a entender essa junção, sabe? Tá com sede, tá com fome, não preocupa com isso, que isso vem. Isso vem e vai passar. Agora, Sim. outra coisa que não vai passar é esse pão que desce do céu, é essa água que mata a sede, esse não passa, né? Uhum. Aí, isso aí, muito bem. Bom dia, Edith. Bom dia, meninas.
Bom dia, Bom Dilza. dia. Eu lembrei aí com essa última fala da Edith de um outro estudo que eu vi aí sobre a multiplicação dos pães e lembrava agora, né, juntando tudo, me vem essa ideia de que assim o sobrenatural, né, do que Jesus realiza, do que Jesus quer que a gente creia, do que a gente precisa crer para estar nessa presença de Jesus, mas essa realização no mundo natural que a gente vive, né? Porque nesse outro estudo que faz muito tempo que eu vi, agora eu me lembrei, falava que alguém teve que dar os 5 pães e os 2 peixes. Alguém teve que abrir mão dos 5 pães e dos peixes para que toda uma multidão fosse alimentada, né? André teve que descobrir quem é que tinha esses 2 pães, esses 2 peixes, esses 5 peixes, para que através disso Jesus realizasse, né? Ele podia realizar sem nada disso, podia, né, fazer o pão cair do céu de novo, como foi o maná, né? Mas ele estava no meio de uma multidão, ele precisava que essa multidão entendesse essa relação que existe entre um e a multidão, né? Pelo agir de um, a multidão se beneficia com esse agir sobrenatural, né? Que eu acho que me traz aí a reflexão do que eu estou fazendo no meio dessa multidão, né? Que por isso que essa sua última fala me fez refletir isso, né? Que é onde eu estou nessa multidão, né? Eu estou orando, eu estou me dispondo, eu estou indo atrás, eu estou não que eu precise fazer isso para viver, mas eu estou nesse mundo, né? E É, aqui eu preciso me conectar com o sobrenatural. E é através dessa crença, dessa fé, né? Mas que essa fé que me faz me mover também, né? Eu me lembro de novo de João Batista, né? Que não precisava, mas não ficou parado ali esperando, né? Levou o reino, teve coragem de sair, de anunciar, de falar, de trazer a reflexão do arrependimento, né? Então, assim, esse mundo, esse reino é sobrenatural, mas eu ainda estou aqui nesse mundo natural. E o que eu faço no meio disso tudo, né? Eu dou os 5 pães e os 2 peixes, eu saio, anuncio, né? E me lembro essa reflexão de que alguém teve que entregar os 5 pães e os 2 peixes. Não que fosse uma necessidade, mas aconteceu assim, né? né? E bacana isso que você falou, Dilsa, e também não só onde eu estou, mas vou escolher ser hoje. O que vocês vão escolher ser hoje, né? Então vamos, Angélica, ore, porque nós já passamos o nosso Deixa, deixa eu tempo. só falar uma coisinha que eu vi aqui, só um pouco, só uma. Então, eu estava lendo aqui e o autor ele começou a apresentar a diferença, né? Moisés, para libertar o povo, Deus abriu o mar, né? E libertou o povo. Jesus não, ele andou sobre o mar para libertar o povo da incredulidade, da falta de conhecimento. Então, eu achei interessante quando o autor colocou essas duas formas de pensar, tanto de Moisés como Jesus, com objetivos comuns, né? Libertação da escravidão do Egito e libertação da incredulidade. Muito bom. Pode orar, Angélica. Senhor amado, bendito seja o teu nome, Jesus, a água viva, o pão único e verdadeiro que sacia a nossa fome. Nessa manhã, Pai, rendemos o nosso coração a Ti, aumenta a nossa fé, Pai. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Queremos viver, Pai, no ordinário, no dia a dia, nas nossas questões primárias, sempre com os nossos olhos fixos no alto, com os nossos olhos fixos naquilo que nós não vemos, que é sobrenatural, que é uma vida com Cristo, que é uma vida em Cristo, que é uma vida eterna. Senhor,
Que o Senhor leve de nós, Pai, nesse dia toda a ansiedade. Muito obrigada, porque o Senhor proveu a situação do pai da Edith. Cremos que o Senhor vai prover a situação do irmão da Fofa. Cremos que o Senhor vai prover cada situação de cada irmã que está nessa manhã. O meu coração, que também andou muito ansioso esses dias, cremos num Deus que provê, num Deus que liberta, num Deus que cuida, num Deus que cura, num Deus que nos faz também andar sobre as águas. Queremos ter os nossos olhos fitos e fixos tão somente no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Graças nós te damos por essa manhã, pela oportunidade do dia que se chama hoje. Queremos, Deus, nesse dia hoje, viver para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.